Olá, alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gleison e iremos trabalhar a disciplina Eletricidade Aplicada e Sistema de Carga. Peço que todas as nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta. Quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito para dizer que vai existir um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então serão quatro fóruns. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Bom, a divisão da nossa disciplina vai ser em duas partes. Então, inicialmente, nós vamos abordar conceitos relativos à eletricidade e, posteriormente, sistema de carga de veículo. Não é uma disciplina difícil, só precisa ser bem entendida. Estou aqui para ajudá-los. Peço que leia a apostila e leve o curso com seriedade, ok? Bom, então vamos começar. Inicialmente, vamos falar do conceito de carga elétrica. Então, carga elétrica são partículas que compõem o átomo, podendo ser classificadas como prótons, cargas positivas, e elétrons, cargas negativas. Essas cargas proporcionam uma força análoga à força gravitacional entre corpos que pode ser de atração ou repulsão. Carga de sinais iguais se repelem, carga de sinais diferentes se atraem, como vocês podem ver na figura. Então, as cargas elétricas fazem parte da constituição e estrutura do átomo. Elas podem ser cargas positivas, são denominadas prótons, como já tinha falado, e cargas negativas são denominadas elétrons. Entre essas cargas, existe uma força que depende, né, de qual é a carga predominante no corpo. A tendência é que essas cargas elétricas de mesmo sinal tenham o comportamento de se repelir e cargas elétricas de sinais opostos tenham o comportamento de se atrair. Bom, eletricamente um corpo pode estar neutro ou não eletrizado. Se for eletrizado, ele pode ser eletrizado positivamente ou negativamente. Em um corpo neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. A quantidade de cargas positivas, consequentemente, é igual à quantidade de cargas negativas. Então, ele está em equilíbrio, certo? Não existe nenhuma carga que se destaca predominantemente. Em um corpo eletricamente positivo, a quantidade de elétrons é menor que a de prótons, certo? E existe uma predominância de cargas positivas no corpo. E, por fim, em um corpo eletricamente negativo, carregado negativamente, a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Existe uma predominância de cargas negativas no corpo. Resumindo, neutro, existe um equilíbrio entre as cargas, eletricamente positivo, maior quantidade de prótons em relação a elétrons, e eletricamente negativo, maior quantidade de elétrons e menor quantidade de prótons. Após o conceito de carga elétrica, vamos abordar dois conceitos importantes para o estudo do eletromagnetismo: materiais condutores e isolantes. Em determinados sólidos, os elétrons das camadas mais extensas não permanecem ligados a seus respectivos átomos, por possuírem uma força de ligação entre si muito pequena. Portanto, adquirem liberdade de se movimentar no interior do sólido. Esses elétrons são denominados elétrons livres, e os sólidos que possuem esses elétrons são denominados condutores de eletricidade. São denominados condutores somente por permitir que as cargas elétricas sejam transportadas através deles. Como exemplo de material, pode ser citado metais em sua variedade. Já ao contrário dos condutores, existem sólidos, os quais os elétrons estão firmemente ligados aos respectivos átomos. Isso é, essas substâncias não possuem, ou possuem poucos, elétrons livres. Portanto, não será possível o deslocamento de carga elétrica através desses corpos, que são denominados isolantes elétricos ou dielétricos. Por exemplo, a borracha, a porcelana, ou materiais derivados desses. São conceitos simples, mas de grande importância na física quando se estuda a parte ligada à eletricidade. Agora vamos falar um pouquinho de eletrização. Eletrização é um processo pelo qual um corpo fica eletrizado, adquire carga elétrica. Esse processo pode ocorrer de três maneiras.
eletrização por atrito, indução e contato. Bom, inicialmente vamos falar sobre a eletrização por atrito. Atritando um corpo no outro, existe uma transferência de elétrons entre eles. O corpo que perde elétrons, como já tinha falado anteriormente, fica eletrizado positivamente. E o corpo que ganha elétrons fica eletrizado negativamente. Então, na eletrização por atrito, sempre o corpo fica eletrizado positivamente e o outro fica eletrizado negativamente. No slide, teremos o exemplo do vidro e da lã. Os dois inicialmente estão neutros, atritando um contra o outro. O vidro perdeu elétrons, ficando eletricamente positivo, e a lã ganhou elétrons, ficando eletricamente negativo. Bom, na eletrização por indução, ao aproximar um corpo eletrizado positivamente de um condutor não eletrizado, apoiado, né, em um suporte isolante, pode-se observar que os elétrons livres existentes em grande quantidade no condutor são atraídos pela carga positiva do corpo, como podemos verificar na ilustração. Bom, esse é um processo não permanente, pois ao se aproximar um corpo eletrizado positivamente ou negativamente de um corpo isolado, as cargas se distribuem. Mas quando esse corpo é retirado, as cargas voltam para a distribuição inicial, certo? Bom, e por último vamos falar na eletrização por contato. Entre um corpo eletrizado positivamente e um condutor não eletrizado. Ao ser feito um contato físico entre os dois corpos, ou ser ligado um fio, né, entre esses dois corpos, as cargas tendem a se distribuir. Com isso, o corpo inicialmente neutro fica carregado positivamente. Nesse tipo de eletrização, a polarização da carga dos dois corpos será igual, uma vez que é realizado o contato físico entre os dois corpos. Com contato, os elétrons serão distribuídos e a tendência é o equilíbrio eletrostático, certo? Então, o equilíbrio seria os dois corpos se manter carregado com a mesma quantidade de carga. E agora vamos abordar, né, o conceito de lei de Coulomb, ok? Bom, depois de serem expostos os conceitos de carga elétrica, materiais isolantes, condutores e os tipos de eletrização, vamos falar um pouco do cálculo da força que é criada entre essas duas cargas eletricamente carregadas e a sua aplicação, a lei de Coulomb. Nessa fórmula existe uma constante, que é a constante de Coulomb, que é utilizada para os cálculos. Essa constante é K igual a 8,99 vezes 10 elevado à nona. Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Mas a tendência é arredondar esse valor para 9, obviamente. Então, 9 vezes 10 à nona, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Bom, essa lei foi formulada por Charles Augustin Coulomb, devido a isso o nome. Refere às forças de interação, atração e repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes, ou seja, com dimensões e massas desprezíveis. Lembrando que, pelo princípio da atração e repulsão, cargas com sinais opostos são atraídas e cargas com sinais iguais são repelidas. O que a lei de Coulomb fala é que a intensidade da força elétrica de interação entre as cargas puntiformes é diretamente proporcional ao produto do módulo dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam, como podemos ver na figura. Certo? Bom, um exemplo da aplicação da lei de Coulomb. Aqui nós temos justamente essa aplicação. Então, temos duas partículas de cargas elétricas, Q igual a 4 vezes 10 a menos 16, e a segunda carga é 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb. Então, temos duas cargas. São separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Sendo K, como eu falei, K é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metros ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Nisso, nós vamos calcular justamente a força,
os analíticos com a força a intensidade da força de interação entre as duas cargas. Então, fazendo substituição, nós temos K vezes Q sobre D ao quadrado. Esse K, como eu falei aqui, é 9 vezes 10 à nona, vezes a primeira carga, 9 vezes 10 a menos 16, vezes a segunda carga, que é 6 vezes 10 a menos 16, dividido por D ao quadrado. A distância foi dada para mim, que é 3 vezes 10 a menos 9, isso aqui é elevado a 2. Fazendo essa continha aqui, 9 vezes 4 vezes 3, 216 vezes 10, fazendo a continha relativa aos expoentes decimais, 10 a menos 26. Então, 216 vezes 10 a menos 26, dividido por 3, vou colocar de azul aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 9, elevado a 2, então vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 9 vezes 2, 18, menos 18, fazendo a divisão, temos esse resultado aqui. Como eu falei, qualquer dúvida pode entrar no fórum, debater comigo em relação ao fórum, tirar dúvida do tutor presencial, ele pode ajudar vocês em relação à parte matemática. Mas é isso, em relação à aplicação, basicamente isso. Você vai ter uma carga, uma constante, você vai ter uma carga, você vai ter a segunda carga e você vai ter a distância. Fazendo a aplicação direta, nesse caso, teremos 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons, ok? Nesse ponto da aula, iremos abordar o conceito de campo elétrico e suas particularidades. Como vocês podem ver na figura, um campo elétrico gera um campo de força ao redor da carga elétrica influenciando eletricamente os seus arredores. Essa influência é caracterizada por vetores que definem a intensidade, direção e sentido do campo de força, chamado campo elétrico. Bom, um campo elétrico é um campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, elétrons, prótons ou íons, certo? Ou por um sistema delas em uma região. Campo elétrico é uma grandeza vetorial e por isso fica perfeitamente definido pela intensidade, direção e sentido. Intensidade seria o valor numérico mensurado, a direção e o sentido seria a região onde é aplicada e como se espalha nessa região. Bom, então vamos estudar agora o cálculo da intensidade de um campo elétrico. A intensidade é calculada pela divisão da força elétrica pela carga elétrica. Bom, então para descobrir o valor, né, do campo elétrico em sua intensidade, podemos dividir o valor da força elétrica aplicada na carga pelo próprio valor da carga elétrica. Posteriormente, iremos fazer um exercício para que vocês se familiarizem em relação à fórmula e seus componentes. Bom, como já falamos, a carga elétrica cria pontos de influência ao seu redor. Esses pontos de influência são as linhas de campo. Essas linhas de campo, em uma carga elétrica positiva, tem um sentido de afastamento da carga elétrica e na carga elétrica negativa tem um sentido de aproximação. Bom, é extremamente importante guardar esse conceito. Em cargas elétricas positivas, as linhas de campo sempre estarão saindo, se afastando da carga. Em cargas elétricas negativas, as linhas de campo sempre estarão entrando, se aproximando da carga. Próximos lados vão ver um exemplo numérico e vocês irão absorver melhor esses conceitos. Bom, então vamos lá. Determina as características de um campo, vou colocar em azul, determina as características de um campo elétrico cujas carga de prova é menos 6 milicoulomb, sujeito a uma força cuja intensidade é 12 newtons. Então, essa letra aqui, ó, vai corresponder a 10 a menos 6, certo? Então, toda vez que eu tiver 6 vezes o milicoulomb, então, essa letra aqui é uma notação muito usada em física, essa parte de eletricidade, é 10 a menos 6. Então, nos dados que a gente tem, nós temos a carga, está em azul aqui, certo?
nós temos, vou colocar em verde, a força, e ele está me pedindo, em vermelho aqui, a intensidade do campo, né? Do campo elétrico. Então, como eu falei, a formulinha relativa ao campo é força dividido por carga. A intensidade da força no nosso exercício aqui é 12. A intensidade da carga, o valor quantitativo da carga, é 6 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Então, fazendo essa divisão, dá negativo 2 vezes 10 a menos 6 Newton por Coulomb. Ou, colocando em módulo, que é tirando justamente o valor, o sinal, 2 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb, certo? Bom, a aplicação da fórmula é basicamente isso. Vocês podem sentir alguma dúvida relativa à parte algébrica, mas, como eu falei, qualquer dúvida vocês coloquem no fórum, tira dúvidas, que eu posso colocar materiais suplementares, certo? Mas em relação à aplicação da fórmula, é justamente isso aqui, ó. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga, ok? Exercício tranquilo, só substituindo de fórmula, certo? Como eu falei, qualquer dúvida matemática, entre em contato que eu terei o prazer de ajudar vocês. Bom, agora vamos estudar o conceito de potencial elétrico. Então, potencial elétrico é a capacidade de um corpo energizado de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Com relação a um campo elétrico, é interessante para nós a capacidade de realizar trabalho associada ao campo em si, independente do valor da carga aqui colocada em um ponto qualquer desse campo. Bom, o potencial elétrico é nada mais que a capacidade que um corpo tem de atrair ou repelir outras cargas elétricas. Esse conceito de atração e repulsão e o trabalho realizado ou sofrido por esse corpo. Ok? Bom, então, para finalizar essa aula, vamos fazer um exemplo que aborda todos os pontos da aula, certo? Peço a vocês, né, que prestem bastante atenção e, como falei, qualquer dúvida possa ir no fórum. Esse exercício ele vai ser o estilo de um resumo da aula, uma recapitulação dos pontos abordados. Então, vamos lá. Bom, então considere uma carga Q igual a menos 3 milicoulomb, fixado no ponto 0 no espaço. Os pontos A e B e C distam respectivamente 1 metro, 3 metros e 6 metros do meu sistema. A carga é colocada no vácuo, onde o K, como eu falei para vocês, é 9 vezes 10 a menos 6 Newton por metro quadrado, vezes Coulomb quadrado. Então, pede-se calcular e representar o vetor campo elétrico em B. Qual o potencial eletrostático em B? E C, que é o último item. Qual é a energia potencial de uma partícula Q igual a menos 5 nanocoulomb colocados em C? Nesse slide, fiz uma representação gráfica do problema proposto e tomei nota dos dados para facilitar a resolução. Em todos os exercícios dessa área de exatas, essa parte de física, eletricidade, aconselho sempre a separar um local num cantinho da folha ou da prova, enfim, justamente para anotar os dados. E isso facilita a visualização dos dados e torna a resolução mais rápida. Bom, então, temos aqui, inicialmente vamos calcular e representar o vetor campo elétrico em B, certo? Aqui no canto nós temos, vou colocar em azul aqui, em verde, somente os dados, certo? E no slide anterior nós tínhamos a distribuição no espaço, como é que funcionava esse sistema nosso. Então, calcule o valor do campo elétrico no nosso sistema, né, em B. Então,
nós temos que campo elétrico é dado por essa formulinha aqui, ó, certo? Então, o campo elétrico é igual, vou colocar em verde, o K vezes a divisão entre Q e a distância ao quadrado. Nós temos K. O que é K? Está aqui, ó. K é 9 vezes 10 a nona, certo? Como eu expliquei para vocês, que é uma constante. Q. Então, Q, nós temos o valor de Q, que é menos 3 vezes 10 a menos 6, que está aqui, dividido por R, ou RB ao quadrado. RB, nós temos aqui, ó, que é 3. Então, 3 elevado ao quadrado. Fazendo a continha, 9 vezes 10 a nona, vezes menos 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 ao quadrado. Nós temos que o resultado vai ser 3 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Então, como a carga elétrica é negativa, K é menor que zero, então ele gera um campo de aproximação que aponta no sentido da própria carga, conforme a figura. Então, o Q, como a carga elétrica minha, o Q, é negativa, vou colocar destacar em vermelho aqui, ó, esse Q nosso, ele é negativo, certo? Tem um sinalzinho de menos aqui. Como ele é negativo, ele tem uma tendência de aproximação em relação ao nosso ponto, certo? A nossa carga. Então, Q negativo, aproximação. Q positivo, afastamento, certo? Então, eu aconselho os senhores justamente a dar uma olhada nesse exercício com calma, certo? Inicialmente, separar os dados e fazer a aplicação da fórmula. Aqui no B, nós temos, no segundo item, né? O potencial eletrostático é calculado pela a formulinha do potencial, que é V igual a K, Q sobre R, certo? No campo elétrico, é KQ sobre R ao quadrado. Aqui é KQ sobre R. Então, nós temos o K, vou colocar em vermelho, é a mesma constante, 9 vezes 10 a nona, certo? O Q, temos aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6, dividido por a distância, que é o RB. Qual que é o RB? 3. Fazendo essa continha, nós temos que o potencial do ponto B é igual a menos 9 vezes 10 a terceira volts, ok? No último item nosso, que é o item C, nós temos a energia potencial de uma partícula Q igual a menos 5. Esse símbolo aqui vai denotar para a gente justamente o 10 elevado a menos 9, certo? Então, é menos 5 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb, colocando... então, essa carga Q vai ser colocada em C. Então, temos o potencial da partícula dado por essa fórmula aqui, certo? Que é KQ sobre R. É a mesma forma que utilizamos no item B, no nosso exercício. Então, temos a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o Q, que é menos 3 vezes 10 a menos 6, o outro Q, que é a partícula que é colocada em C, que eu tinha mostrado para vocês, que é menos 5 vezes 10 a menos 9 Coulomb, dividido por R, certo? Que é justamente a distância entre eles. Esse R, que é o RC, esse R, vou colocar em azul aqui, ó, é 6 metros. Então, fazendo a multiplicação entre 9, menos 3 e menos 5, e fazendo a multiplicação entre 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 9, teremos 135 vezes 10 a menos 6, dividido por 6. Então, a energia potencial aqui no nosso sistema, exatamente no ponto C, fazendo essa parte algébrica, é 2,3 vezes 10 a menos 5 joules.
Ok? Bom, então, com a conclusão do exercício, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula, certo? Espero que tenham gostado. Como disse anteriormente, qualquer dúvida posta no fórum de dúvidas. A apostila do curso está disponível e farei algumas listas de exercícios somente para vocês treinarem. Algumas questões serão com resolução e outras apenas com gabarito final. Na próxima aula, iremos continuar abordando conceitos relativos à eletricidade. Até a próxima.